Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma teoria que vem ganhando força em alguns círculos. O ditador Nicolás Maduro foi traído pelo regime chavista e entregue aos Estados Unidos para que, em troca, o regime continue reinando na Venezuela? A RP Trader é a maior empresa de terceirização de prospecção B2B do Brasil. Se o seu negócio possui orçamentos apertados e equipes pequenas, a RP Trader é a solução que você procurava. Deixe nas mãos da RP Trader a prospecção de novos clientes e se concentre naquilo que a sua empresa sabe fazer de melhor. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Nos últimos dias, uma teoria começou a ganhar vida própria, a de que a captura de Nicolás Maduro na madrugada de sábado 3 de janeiro não foi apenas uma operação militar americana bem-sucedida, mas sim um arranjo político, uma espécie de pacto de sobrevivência dentro do chavismo. A teoria, na sua forma mais crua, diz que, com uma concentração militar crescente dos Estados Unidos no Caribe, o alto comando chavista teria concluído que uma intervenção maior era inevitável e que, para evitar uma invasão em larga escala, como aquela que aconteceu no Panamá em 1989, o regime teria baixado a guarda e facilitado o acesso a Caracas, e além disso, teria entregado a localização exata de Maduro. Em troca, Washington ganharia petróleo e influência, e o chavismo, sem o Maduro, continuaria no poder, agora sob Delcy Rodrigues. É uma teoria difícil de provar, com a análise séria nos obrigando a separar o que sabemos de concreto daquilo que é apenas inferência, e depois testar a hipótese com base em elementos palpáveis e não meramente imaginados. Por isso, primeiro, vamos aos fatos que conhecemos. A operação americana, conhecida como Operation Absolute Resolve, foi descrita como uma ação de alta complexidade, com mais de 150 aeronaves decolando de 20 bases, combinando bombardeiros, caças, helicópteros e drones. Houve uma grande camada não cinética para degradar as defesas, com menções a efeitos associados ao Cyber Comando e ao Space Comando, antes e durante a entrada da força de extração. E também houve presença e apoio de inteligência no solo, com a CIA mantendo equipes no país, e acima de tudo, um ativo muito próximo de Maduro que, segundo o que sabemos, foi capaz de monitorar deslocamentos e apontar a sua posição exata na hora H. Também sabemos que houve combate, com vídeos mostrando explosões em diversas áreas de Caracas e com fontes locais relatando dezenas de mortos no local. O próprio regime venezuelano, via ministro da Defesa Vladimir Padrino López, afirmou que grande parte da equipe de segurança de Maduro foi morta na ação, com Cuba declarando que 32 dos seus militares morreram durante a operação, confirmando rumores anteriores de que a segurança de Maduro era garantida por Cuba. Delcy Rodrigues, vice de Maduro, assumiu como presidente interina e passou, em seguida, a emitir sinais de que deseja uma agenda de relações respeitosas e cooperação com Washington. Portanto, a partir desses fatos, podemos avançar para a análise da teoria, partindo de uma pergunta muito simples: o que essa teoria precisa para ser verdadeira? Para que a teoria de que a liderança chavista teria facilitado deliberadamente a captura ser verdadeira, algumas coisas teriam de ter acontecido antes do ataque americano, com destaque para algum grau de neutralização voluntária de elementos críticos de defesa, como seguranças cubanos, algo que não aconteceu. Seria também importante um pós-venda plausível, ou seja, garantias de que, com Maduro fora, o chavismo remanescente não seria o próximo alvo. Isso não é totalmente impossível e, de fato, regimes autoritários são coalizões armadas e coalizões armadas, quando sentem risco existencial, podem trocar algumas peças para salvar o tabuleiro, mas a questão é: há alguma evidência de que isso realmente aconteceu? Um dos combustíveis mais inflamáveis dessa teoria é simples: Maduro saiu, mas o chavismo não caiu, com Delcy Rodrigues sendo elevada ao cargo de presidente interina e com Padrino López e Diosdado Cabello mantendo seus postos e funções.
Também é importante frisar que a remoção de Maduro não desmonta automaticamente a teia de controle, como inteligência interna, contra-inteligência, vigilância e repressão do regime. Se, nas próximas semanas, o chavismo continuar governando quase normalmente, a hipótese de que houve uma negociação para preservar o regime ganha oxigênio. Outra peça que parece feita sob medida para essa teoria é a informação de que havia um elemento interno que foi capaz de apontar a localização exata de Maduro durante a janela da operação. Isso, por si só, não prova acordo com a cúpula. Prova, no máximo, que houve penetração de inteligência, que pode ter sido por meio de um desertor, um agente recrutado por dinheiro, alguém coagido ou, simplesmente, alguém agindo por rivalidade interna ou desejo de vingança por algo acontecido no passado. Ainda assim, a pergunta que fica no ar é: se alguém tão próximo entregou o líder, isso não é, na prática, uma traição interna? Sim, e traições internas em regimes fechados raramente são individuais e às vezes são o sintoma de uma racha maior. Mas, mais uma vez, não prova que a traição foi o resultado de um acordo de toda a cúpula do regime. Portanto, esse ponto não comprova a teoria do pacto, mas sustenta que houve colaboração interna em algum nível. Outro elemento que sustenta essa teoria são alguns sinais ambíguos de pragmatismo, com Delcy Rodrigues, depois do choque inicial, publicando mensagens com tons conciliatórios, falando em cooperação e relações respeitosas com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, há relatos de que a Casa Branca, através do secretário Marco Rubio, já vinham falando dela como alguém com quem é possível trabalhar. Mas há uma explicação alternativa, muito plausível: a coerção. Quando um país sofre uma operação desse porte, com forças americanas ainda na região e com ameaças de novos ataques, buscar o diálogo, como Delcy Rodrigues disse, pode ser apenas uma tentativa de sobrevivência e não a prova de que houve um pacto. Mas, mesmo assim, para quem olha de fora, o simples fato do interlocutor ser a sucessora chavista de Maduro e não a oposição é um combustível narrativo poderoso. O petróleo venezuelano também reforça essa teoria, com a lógica sendo bem simples. De um lado, os Estados Unidos querem o petróleo venezuelano e, do outro lado, o regime chavista quer continuar governando, com isso podendo representar uma excelente moeda de troca. Como vimos aqui, todos esses pontos são sedutores, mas há um grande problema, pois motivo não é prova. E aqui entram os pontos que enfraquecem essa teoria, começando pelo fato de que houve um forte e intenso combate entre a força americana e os seguranças de Maduro, com Cuba e Venezuela confirmando dezenas de mortos. Se a cúpula chavista tivesse efetivamente baixado a guarda de forma coordenada, a operação tenderia a ser mais limpa, com menos atrito direto no alvo principal. Por si só, isso não elimina a hipótese de traição, mas enfraquece a ideia de conluio amplo e guarda baixa generalizada. Além disso, para facilitar a entrada e a extração com segurança, você precisaria, em algum nível, de neutralizar o risco vindo das defesas aéreas e de forças extras no entorno. Mas fontes sobre a operação descrevem exatamente o oposto, com os Estados Unidos empregando uma ampla arquitetura desenhada justamente para não depender de cooperação venezuelana, usando múltiplas camadas de efeitos cinéticos, como as explosões que vimos em diversos pontos de Caracas, e também não cinéticos, como forte interferência eletrônica nas comunicações e nos radares. Ou seja, o plano americano foi montado para funcionar sem colaboração interna. E, finalmente, se existisse realmente um pacto, por que pagar o preço diplomático e jurídico? A operação gerou e continua gerando forte reação internacional e debates intensos sobre a sua legalidade, mas se houvesse um acordo sólido, haveria alternativas menos explosivas para ambos os lados, como, por exemplo, uma espécie de saída negociada, asilo, extradição indireta ou até mesmo uma prisão doméstica seguida de transferência.
Por isso, o fato do mundo estar agora discutindo a violação de soberania e de haver custo político enfraquece a hipótese de que Washington agiu em conluio com membros do regime. A invasão americana do Panamá em 1989 também é um fator que seduz aqueles que alimentam essa teoria. Segundo eles, o chavismo temia uma invasão como aquela, por isso o pacto seria uma resposta racional. Mas uma invasão em larga escala da Venezuela seria altamente cara para o presidente Trump, principalmente em termos políticos, pois seria o início de uma nova guerra, algo que Trump disse e repetiu por diversas vezes que não fará. Por isso, a tese de que os chavistas entregaram Maduro para impedir uma invasão é fraca, tendo em vista o fato de que essa invasão seria muito improvável. Mas, se a teoria do pacto é verdadeira, ela deixará rastros no comportamento, principalmente na relação entre Trump e a nova liderança venezuelana. Se a administração americana mantiver Delcy como interlocutora preferencial e insistir em manter a oposição afastada, e se houver alívio de sanções contra a Venezuela e a assinatura de acordos favorecendo empresas americanas, a teoria do pacto inevitavelmente ganhará força. Mas, com a informação pública disponível até agora, a teoria de que o chavismo, como o bloco dirigente, combinou entregar Maduro para permanecer no poder, não tem, ainda, comprovação direta por conta dos vários pontos que referi aqui. Mas, vale lembrar, é plausível que tenha havido alguma colaboração interna pontual que ajudou a localizar Maduro, mas nada indica que essa cooperação veio da cúpula chavista. Portanto, ainda é prematuro e fraco afirmar que houve um acordo estratégico formal do chavismo com os Estados Unidos para manter o regime no poder. Mas os próximos dias, semanas e meses dirão muita coisa. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.